Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Odisseia. E esse podcast vai ser um podcast muito especial, que a gente, em primeira mão, vai poder conversar com o Haroldo sobre o que é que está acontecendo na pesquisa de ponta em Harvard. Eu acho que a gente pode dizer que Harvard é a faculdade, a universidade mais prestigiada do mundo em várias áreas, e nosso querido Haroldo está lá fazendo o seu pós-doutorado em neurociências, e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre o que anda acontecendo na pesquisa de ponta em Harvard. Tudo bem, Haroldo? Oi, Saulo, tudo bem? Queria mandar um abraço para todos aqui que acompanham o nosso podcast, né, e dizer que é com muita alegria que a gente traz essas novidades, até porque eu estou exatamente aqui, Saulo. Essa semana de laboratório, então eu estou aqui em Boston, aqui na pesquisa, aqui, falando diretamente do QG de Harvard. Poxa, que bacana. E, Haroldo, a nossa área é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal, o equilíbrio das emoções, mentalidade. O que é que tem se discutido e pesquisado em Harvard? O que tem mais tomado o tempo das grandes mentes que estão aí fazendo pesquisas de ponta? Saulo, antes assim eu queria só fazer um contexto, porque, como você falou, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, né? E aqui nos Estados Unidos, a Harvard ela faz parte de um conjunto de universidades chamadas de Ivy League, né? Que é como se fosse assim, a liga das maiores universidades dos Estados Unidos, né? São apenas 8 universidades. A Universidade de Harvard ela foi fundada, Saulo, em 1636, Saulo. Nossa! 1636. Quer dizer, assim, é tão impressionante isso, né, que é 136 anos depois do descobrimento do Brasil, só. É uma instituição, né? Estamos falando de Nós estamos falando de 389 anos, né? nós estamos falando de uma universidade que nasceu antes da Revolução Americana, né? E é a primeira universidade dos Estados Unidos, né? Ela está no estado de Massachusetts, em Cambridge, né, que é uma cidade, aí tem Boston, Cambridge, as cidadezinhas, né? Mas eu estou aqui na Harvard Medical School, que é em Boston mesmo, faz parte aí do grande complexo de Harvard. Junto com Harvard, Sal, a gente tem nessa Ivy League, né, que são as universidades mais disputadas nos Estados Unidos. Você tem Harvard, a Universidade de Yale, Princeton, Columbia, a Universidade da Pensilvânia, Dartmouth, Brown e Cornell. Então, estão espalhadas aí, né, pelos Estados Unidos, mas Harvard é, sem sombra de dúvida, a primeira. Né? E é um complexo, assim, porque atrai cérebros do mundo inteiro, Saulo. Eu nunca vi tanta diversidade. Você anda pelos corredores dos hospitais, aqui no meu caso em Harvard Medical School, e anda pelos corredores de Harvard, você encontra pessoas do mundo inteiro. Então, as grandes mentes do mundo vêm dos mais diversos países, então não é dizer também que você tem apenas uma etnia, você tem gente do mundo inteiro, da Ásia, da Índia, África, Brasil, Europa, o mundo inteiro, só, o mundo inteiro, né? Do Oriente. E essas grandes mentes se reúnem aqui, porque aqui você tem as condições propícias para o desenvolvimento da pesquisa e para o desenvolvimento de uma pesquisa de ponta. Né? Na área que eu investigo, Saulo, que a gente está aqui, é uma área que está muito conectada com o propósito do Odisseia. Então, eu estou aqui exatamente no Brigham, na área de neurologia do Brigham, Brigham and Women's Hospital,
E dentro dessa área você tem a psiquiatria, neuropsiquiatria, e toda essa parte de cérebro, de neurociência, e especialmente essa área que investiga a neurobiologia das emoções, incluindo aí os transtornos mentais e tudo. Então, eu diria, Saulo, que o que está acontecendo de ponta está passando por aqui. De alguma maneira está passando por aqui. E o que tem se discutido, Haroldo? Para onde é que tem avançado a pesquisa? O que tem de novidade nessa área? Eu selecionaria, Saulo, 3 grandes temas que estão chamando muita atenção aqui. A primeira é a conexão cérebro-intestino. E quando eu digo isso, eu estou fazendo um resumo bem grande. Quando você está estudando cérebro e intestino, você está preocupado em entender como que a microbiota, como que a alimentação, como que os hábitos de longevidade, que é um dos nossos temas aqui do Odisseia Academy, né? Qual o impacto disso no cérebro? Né? Então, já se sabe, nós vamos falar mais detalhadamente, né, sobre cada uma dessas áreas. Já se sabe que tem uma interação muito grande, que a sua alimentação, os seus hábitos de exercício físico, ou seja, o ambiente, tem um impacto enorme, enorme no neurodesenvolvimento e no envelhecimento, especialmente no envelhecimento. Outra área, Saulo, que está assim bombando aqui, né, são as investigações sobre transtornos mentais. Desde o estresse crônico, a ansiedade, depressão, até os outros transtornos. Então, entender de onde vem, quais são os fatores de risco, quais são as causas que contribuem para o aparecimento dos transtornos psiquiátricos, né? Então, isso é uma grande linha de pesquisa aqui também, né? E, além disso, outra coisa que muito aqui, né? Muito, 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 muito forte aqui, são as doenças decorrentes do envelhecimento, Saulo. Do envelhecimento e do neurodesenvolvimento. E aí, quando eu falo neurodesenvolvimento, eu estou falando todo o espectro autista, todas as demais doenças ligadas, e não só o adoecimento, quanto também a neurodiversidade. Porque às vezes a pessoa não está num espectro tão agudo, tão intenso, que demande um suporte maior, né? Um grau de suporte maior, grau 3, por exemplo, mas ela é neurodivergente. Né? E como que é o envelhecimento? Porque antes, Saulo, a nossa grande preocupação era viver até 60. A pessoa que chegava a 60 era um campeão olímpico, né? Hoje em dia, todos sabemos que a maioria vai chegar a 95. A pergunta é, será que você vai chegar com qual demência? Porque a expectativa é que desse público que chegue a 85, 90 anos de idade, talvez 50% desenvolva algum tipo de demência. Então, a gente está ganhando em longevidade, mas não estamos ganhando em saúde do cérebro. Então, essas são as 3 grandes áreas aí. Poxa, E não é por coincidência, são os grandes temas que a gente trata aqui no Odisseia Academy, especialmente na formação Odisseu. E Haroldo, vamos começar com o envelhecimento. Eu acho esse um tema fascinante, né? Teve até o David Sinclair lançou um livro falando sobre substâncias que podem ajudar. Aí depois isso gerou uma certa polêmica. E eu acho que a gente pode pensar nessa parte de envelhecimento em duas grandes áreas, né? Aquilo que é medicamento, que combate o envelhecimento, e a outra, hábitos, né? Aquela parte que não é exatamente da genética da pessoa, da epigenética, os comportamentos. Exato. Como é que está a pesquisa aí? O que o pessoal tem falado sobre isso? Eu vejo 2 grandes linhas aqui com envelhecimento, Saulo. A primeira é o que a gente chama de medicina do estilo de vida. Então,
já está bastante evidente, já tem um conjunto de evidências bem significativas mostrando que o estilo de vida ele pode comprometer o seu envelhecimento ou ele pode favorecer o envelhecimento, sabe? E quando eu falo em estilo de vida, eu estou dizendo o hábito da atividade física, especialmente membros inferiores. Então, academia, corrida, caminhada, bicicleta, alguma coisa que você force, que você estimule forte musculatura da coxa. É isso. Porque ali, quando você está estimulando essa musculatura, você provoca uma cascata bioquímica muito benéfica para o cérebro. E isso é interessante. O que porque a pessoa que está nos assistindo pode pensar, né? O que tem a ver, né? Eu fazer uma cadeira extensora, fazer um leg press, fazer um agachamento? O que isso vai afetar o cérebro? Qual que é o mecanismo dessa conexão? A primeira, a primeira coisa bacana, né, Saulo? Bem simples mesmo, porque assim, para não ficar entrando também em coisa muito complexa, né? Mas assim, falando bem simples mesmo, né, até sem usar jargão científico, quando você está fazendo atividade física, Saulo, você ativa o sistema de recompensa. O, a receptores de endorfina, que faz um contrabalanço do sistema de alarme. E hoje todos vivemos um estresse crônico muito grande, uma vida muito agitada, é muita ansiedade. Quando você ativa essa musculatura, quando você faz esses exercícios, você ativa o sistema de recompensa e ele equilibra o sistema de alarme. Então ele contribui para diminuir as consequências do estresse, da ansiedade, né? E ele provoca alterações muito importantes, Saulo, no metabolismo e na diminuição da inflamação, especialmente da neuroinflamação. E a Então, neuroinflamação está conectada às principais doenças que as pessoas morrem de medo, né? Parkinson, Alzheimer, demência. esclerose, essas doenças todas, e mesmo as psiquiátricas, Saulo. Todos os transtornos psiquiátricos têm um pano de fundo de neuroinflamação. Eu não estou dizendo que isso seja a causa, né? Porque até a gente não acredita que tenha uma causa, né? Não se fala mais nisso. Se fala assim, um conjunto de fatores que estão causando, né? É como se você tivesse uma grande rocha e tivesse 50 pessoas dando martelada. Então você não sabe exatamente qual das marteladas que tá causando mais. É um conjunto de causas, né? Mas com certeza, Sal, com certeza, sedentarismo e alguns hábitos de alimentação e não exercitar o corpo físico está entre as grandes causas aí de um envelhecimento não saudável. Haroldo, comenta um pouquinho sobre neuroinflamação, que é, acho que para as pessoas aqui, elas entenderem um pouquinho o que significa isso, né? O que é inflamação, o que é uma neuroinflamação e por que isso prejudica a nossa capacidade mental, e por que isso pode favorecer algumas doenças que as pessoas morrem de medo. Exatamente, Saulo. Toda vez que a gente fala em inflamação no cérebro, né, inflamação ou neuroinflamação, a gente está falando da relação do sistema imune com o sistema nervoso. E aí tem uma ideia equivocada, Saulo, de que inflamação ocorre apenas quando o corpo está sendo agredido por uma bactéria, por um vírus, ou quando há um ferimento. Essa é uma é verdade, não é que isso seja mentira, né? Mas não é Uma só bactéria isso, né? não é só isso, né? Quando uma bactéria invade, um vírus, quando você tem um ferimento, a defesa do organismo é inflamar. Então, ele inflama para que o sistema imune, como se fosse um corpo de bombeiro, vá ali tratar. Mas tem um mecanismo também da inflamação que é de equilíbrio. Toda vez que você está num uso desequilibrado de algum tecido, de algumas células, o sistema imune vai lá para equilibrar.
para apaziguar, né? E o que tem acontecido, Saulo? A hiperexposição à tela, muita tela, vida sedentária, alimentação com carboidrato, muita comida processada. Tudo isso causa uma inflamação, porque é uma agressão ao corpo. Nós estamos agredindo o corpo. E ele vai tentar se defender. Como que ele tenta se defender? Inflamando. E essa inflamação atravessa a proteção e chega no cérebro. Quando chega no cérebro, Saulo, isso crônico, isso prolongado, é muito maléfico para os nossos neurônios, né? E quando a gente fala de neurônio, Saulo, neurônio ele é assim, ele é altamente especializado, né? Eu falo que o neurônio é assim, alguém tem que pôr comidinha na boca dele, alguém tem que limpar ele, alguém tem que limpar, tem que dar banho nele. Ele tem uma função específica, que é fazer ligação, fazer sinapse. Ele só faz isso, Saulo. Então é uma célula altamente especializada. E todo neurônio é cercado de um conjunto de células que cuidam dele. E essas células são imunes. São células do sistema imunológico. Do sistema imunológico, né? A gente chama de neuroglia. Estão ali envolvendo o neurônio, fazendo o trabalho para ele. O trabalho que ele não faz. Ele é o Big Boss, né? E elas estão ali servindo ele. E quando você tem uma hiperativação, e eu falo assim, excesso de tela, falta de atividade física, você começa a não dormir, você começa a ficar muito ansioso, né? Isso sobrecarrega, você está funcionando, exigindo demais, o neurônio vai inflamar, né? Porque sobrecarga do neurônio, o sistema imune vai falar, nossa, está sendo agredido. Ele vai agir para equilibrar. Eu li uma reportagem recentemente falando sobre o aumento de casos de câncer em pessoas mais jovens. E um dos fatores, por incrível que pareça, era a questão do uso de tela, mas não diretamente, assim, não é por conta da tela especificamente, Sim. Mas por conta da consequência no sono. Ou seja, as pessoas estão ficando acordadas até mais tarde, dormindo menos, e essa ausência de sono produzindo um estado no organismo que favorece o desenvolvimento de uma doença que é uma doença que muitas pessoas têm medo dela, né? Que é o câncer. Exatamente, exatamente. Porque durante o sono é o momento que o organismo reserva, é o momento dele para fazer limpeza, para fazer manutenção, para desinflamar, para corrigir, para repousar. E nós estamos cada vez dormindo menos e cada vez dormindo mal. Que não é só quantidade, é dormindo menos e dormindo mal. O que é dormir mal, Saulo? A gente não entra num sono profundo. É um sono muito leve. Que você acorda várias vezes. Não é um sono que... Qual que é a sensação que dá? Você acorda, mas você sente que não descansou. Você acordou, mas com a sensação de cansaço. Não era para acontecer isso, né? O natural é você acordar com aquela sensação de descansei, estou disposto, com aquela vontade de sair da cama, de fazer algo, né? O natural seria isso, né? E é interessante porque, assim, com todas as limitações, né, mas até hoje tem relógio que mede isso, anel que mede isso, porque tem sido uma preocupação muito grande das pessoas com a qualidade do sono. Eu me lembro que o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, o Warren Buffett também, eles têm uma regra com eles que é interessante. Eles falam assim, olha, nada vai me tirar uma boa noite de sono. Então, se eu tenho um problema, eu encerro tal horário. O Warren Buffett até fala, né, ó, nada de reuniões noturnas ou muito cedo, né, para que a gente possa ter o descanso. E as pesquisas aí têm apontado para esse ponto mesmo, ou seja, de que sono é um ponto fundamental e tela é um grande inimigo do sono. Sono. Tela, comida processada, uma vida sedentária, porque
por conta do metabolismo, da vida sedentária, você vai, a sua digestão fica prejudicada, atrapalha tudo, né, Saulo? Atrapalha tudo, Tem né? aquela síndrome do intestino permeável, se não me engano. Eu lembro que nós fizemos um podcast aqui com um médico que fala sobre isso e está até na lista aqui dos podcasts. Depois eu vou deixar aqui o link para o pessoal, se quiserem ouvir, o Dr. Samuel Dalelaste. Mas essa questão do intestino, se o intestino... A gente achava antigamente que o intestino era algo assim que literalmente não Era, tinha muita função, né? Era só absorver os nutrientes que já passaram, mas parece que o negócio é um pouquinho mais complexo, né? Porque dependendo de como o intestino está, podem passar coisas que a gente não gostaria de ter dentro do de nosso ter. corpo. E tem duas coisas tão curiosas, Saulo, que a gente pensa no sistema nervoso, que de sistema nervoso eu estou falando dos neurônios e os seus prolongamentos. O neurônio ali fosse uma pilha e você puxasse um fiozinho, que é o axônio, que faz as ligações, né? Olha que coisa curiosa. A gente tem um sistema nervoso dentro do intestino. Chama sistema nervoso entérico. E a gente tem um outro que é dentro do coração. Olha que curioso isso, né? E, além disso, nós temos um nervo muito poderoso ligando o intestino ao cérebro, que é o nervo vago. Mas, se não bastasse, Saulo, grande parte das moléculas que vão se transformar em neurotransmissores, porque o organismo ele é muito inteligente, sabe? Ele prepara, ele, assim, ao invés dele preparar a salada, ele deixa o alface picado, o tomate, ele deixa tudo preparadinho. Aí, quando você quiser fazer a salada, você vai lá, pega alface, tomate, pepino, né? O organismo faz isso também. Ele não deixa os neurotransmissores prontos, não. Ele deixa pré-preparado. Ele deixa um pré. E esse pré fica tudo no intestino. Fica tudo no intestino. Então, quando você precisa de neurotransmissor, ele vai lá e pega na reserva e monta a salada. Ele pega os ingredientes e monta as saladas. Olha a importância. Eu estava comentando que o intestino é um QG da imunidade, né? Ele é um centro de controle da imunidade. E é tão para alguns conceitos antigos. Quando a pessoa fala assim, ele está constipado, Uhum. ele está enfesado. É pior. Você começa a ter menos alergia, você fica menos vulnerável à gripe, a sua saúde geral melhora. O intestino estando bem, a saúde geral é melhor. Curioso isso, né? Parece até que tem uma relação, não sei se isso tá comprovado, mas uma relação entre a questão da permeabilidade do intestino e até doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto e outras doenças assim, que estão relacionadas à saúde intestinal. Sim, sim. E aí você já envolve também coração, né? Como essa síndrome de Hashimoto. E aí a gente entra num outro grande tema, Sal, que é o emocional sobrecarregando o sistema nervoso e o sistema imune. E aí deixando a pessoa vulnerável a várias doenças. Várias, 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 várias. Então, estresse crônico acaba progredindo para a ansiedade. Ansiedade pode desembocar em depressão, em outros transtornos, ou pode agravar um transtorno que a pessoa tem, que ele poderia ficar quietinho ali, ela nem ia desenvolver. E o quadro de ansiedade despertou o leão, acordou o leão. É um leão faminto. E aí surgem várias doenças que poderiam não se manifestar. Mas o estresse crônico, a ansiedade, acordou aquele monstro. E aquilo tem graves consequências para a vida da pessoa. Isso é uma coisa assim
que está se pesquisando demais aqui, Saulo. Muito, muito, muito. E eu acho interessante porque às vezes a gente pensa que meus pensamentos, minhas ideias, meus sentimentos não têm conexão com o meu corpo, com a parte fisiológica, e na verdade o sistema nervoso ele faz exatamente isso, né? Ele recebe Exato. informação, ele está Exato. monitorando o que está acontecendo, mas ele também leva informação. Exatamente, Saulo. Eu digo, a pessoa que tem dificuldade de entender essa interação dos estados emocionais com o corpo, eu peço sempre para a pessoa pensar numa gastrite nervosa. A gastrite nervosa, que é tão comum, né? Tão comum. Aí você vai lá, faz a endoscopia, o tecido do estômago está lesionado. Está lesionado. Você detecta na endoscopia que a pessoa está com gastrite. E aí você vai fazer o histórico. Por que chama gastrite nervosa? Porque na base dela tem um estresse crônico, um quadro de ansiedade que originou aquilo. Que é muito comum, não tem nada de místico nem de mágico nisso, Saulo. Né? A gente tem um eixo, chama eixo HPA. Você pega o hipotálamo, a hipófise, que é uma glândula, e depois você vai para a suprarrenal, né, que é outra glândula endócrina, que produz o corticoide, né, o cortisol, né? Um precursor de corticoide, cortisol, né? E de neurocorticoide, né? Então você tem neurotransmissor do estresse e você tem o cortisol, que é um hormônio do estresse, ativando tudo, a pessoa entra num alarme. Né? Mas eu digo assim, imagina, Saulo, o seu veículo com alarme disparado durante 7 dias, 24 horas por dia. Nossa. É isso que é um estresse crônico. O estresse crônico é isso, você parar o seu veículo na porta da sua casa e o alarme ficar disparado 7 dias, direto. E o que tem sido as principais causas de estresse crônico? O que as pesquisas têm indicado? Aí a gente entra na medicina do estilo de vida. É o que mais se pesquisa aqui nessa aula. Então, por exemplo, hábitos digitais. Quanto tempo a pessoa passa diante da tela e, e esse tempo sem fazer atividade. E quando ela não está fora da tela, o que ela está fazendo? Será que ela está fazendo uma atividade física? Aí não. Você vai ver que ela está consumindo açúcar e carboidrato processado. Então é um ataque duplo, né? Porque ou você está parado, exposto à tela, ou você está ingerindo coisas que vão contribuir para a inflamação. Né? E aí, por exemplo, hábitos simples, Sal. Cortar comida processada o máximo possível. Não estou dizendo para você ser radical, não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Ser radical, mas assim, você ter uma dieta mais equilibrada. Né? Evitar o consumo diário de alimento ultraprocessado. Ter uma atividade física regular. E outras coisas. Treinar o cérebro, Sal. O cérebro precisa ser exercitado. Então, leitura, fazer um curso, mesmo que seja online, mudar o caminho, aprender algo novo, alguma atividade desafiadora, que você tem que se concentrar, que você tem que dedicar. Isso estimula muito, 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 muito. Se você junta uma alimentação equilibrada, atividade física e esse estímulo para o cérebro, seu risco de doenças como demência diminui incrivelmente, Sal. Incrivelmente. É impressionante. E é uma coisa que às vezes as pessoas que vão entrando nessa fase acabam se esquecendo. Até pelo conceito que a gente tem de aposentadoria. A gente fala, o que é aposentadoria? Não vou mais trabalhar. Ou seja, é uma relação daquilo que você não vai fazer. Tá bom, mas e o que você vai colocar no lugar? O que vai substituir esse tempo livre?
Às vezes aquela demanda do trabalho, aquela atividade que te leva a interagir com outras pessoas, resolver problema, lidar com conflitos. Isso estimula o cérebro, né? Desde que não Estimula. seja alguma coisa exagerada, né? Mas isso estimula o cérebro. Não, não, E aí a lógico, lógico. pessoa, ela abre mão disso e aí o que que fica no lugar? Exatamente, Saulo. Por isso tem um documentário muito interessante, a gente já citou aqui no Odisseia Academy, aquele documentário do Netflix chama Blue Zone, ou Zona Azul, traduzindo em português, que são regiões do planeta que foram mapeadas. Então, uma parte da Grécia, um pedacinho da Itália, um local aqui nos Estados Unidos, né? Alguns locais onde você tem Japão, né? Okinawa, onde você tem o maior número de centenários. E aí perceberam, Saulo, que não era por acaso. Quando você comparava o estilo de vida dessas regiões distintas do mundo, eles tinham hábitos iguais. E aí foram ver lugares com morro, escada, então o Pois idoso está subindo. Olha aí, exercício para coxa, é. Uhum. exercício para membro inferior. Né? Alimentação muito boa, uma alimentação muito boa. Então você pega ali na Itália, na Grécia, e essa em Okinawa é uma alimentação muito próxima da alimentação mediterrânea, né, que a gente chama, que tem peixes, muito ômega, salada, verdura, né? Menos coisa processada, e quando tem um carboidrato, tem um pão, é uma massa que eles fazem com um trigo diferente, né? Eu sei que é especialista nisso, É não é totalmente essa diferente. comida, totalmente, não é essa comida ultraprocessada nossa, não é essa massa que a gente usa aqui, né, Não, Sal? não, só para vocês terem uma ideia, assim, teve uma época que eu fazia o pão e não estava dando certo. E aí eu fui olhar, né, o detalhe, por que que o pão italiano tem aquela característica. Só um elemento, assim, a quantidade de proteína numa farinha italiana, mesmo que aquela farinha italiana que você compra no supermercado italiano, né? Ela é mais do que o dobro da quantidade de proteínas que tem na farinha que você compra, aquela farinha comum. E isso faz toda a diferença na hora de fazer o pão. E a fermentação, normalmente, é a fermentação natural, que não é aquela fermentação química e nem daquele fermento que a gente fala de fermento natural, mas na verdade ele é um super fermento, ele não tem aquele processo de fermentar lentamente como os pães na Itália têm. Então, realmente, é outra coisa completamente É diferente. outro pão, né? Porque você fala, estão comendo pão. Meu amigo, não é o pão que você come, Não. né? É o outro, né? Não é o pão É, de, francês que você compra na padaria. que você compra na padaria. É um pão muito mais saudável. Então, essa atividade física, principalmente de membros inferiores, uma alimentação muito boa. Aí começaram a ver outros fatores. Eles têm grupos, eles participam de grupos, eles interagem, se relacionam, riem, brincam, dividem e aprendem algo. Estão sempre aprendendo algo novo. Então, todos os elementos que a gente já sempre comentou aqui no Odisseia, né? Então, eu sempre digo para a pessoa, olha, não adianta só você viver até os 90. Participe de grupos, tenha amigos, tenha uma vida social, cuide da sua alimentação, cuide da atividade física, aprenda coisas novas, faça um curso, leia um livro, aprenda uma habilidade manual, esteja sempre estimulando, porque esse cérebro estimulado, ele é tudo. Ele é muito mais resiliente e vai diminuir muitos fatores de risco para os vários tipos de demência. Haroldo, fala um pouquinho da sua pesquisa. O que que você está pesquisando? Qual que é o tema do seu pós-doutorado? O que que você tem pesquisado aí? A minha pesquisa, vamos dizer, porque a pesquisa ela é assim, né? Você pega uma parte geral, uma linha geral, e aí dentro dessa linha geral você vai especificando, né? A minha linha geral de pesquisa é neurobiologia das emoções. Então, eu estou interessado em entender as emoções de um ponto de vista neurobiológico. Então, tudo que está acontecendo no cérebro, no sistema nervoso, e interação com o sistema imune, sistema endócrino, neurobiologia. E dentro
Dentro da neurobiologia das emoções, eu me especializei em estresse, ansiedade e depressão. Que é de onde sai tudo, né? É a base aí para todos os outros transtornos, né? E aqui eu estou usando o modelo de camundongo. E aí é uma experiência riquíssima, Sal. É muito rico. É muito rico. É um mundo de coisas que a gente vai descobrindo observando esse bichinho. Como que muda a biologia dele. E no caso do animal, é claro, ele tem uma vida mais simples que a nossa, né? Mais limitada do que a nossa. Então, como não tem muitos elementos, você consegue avaliar melhor. Então, a gente sabe, o estresse de um camundongo é muito visível, né? Quando ele está estressado, quando ele está com ansiedade, e até quando ele está com alguns sintomas de depressão, né? E como isso é muito visível, porque é muito básico, né? Muito comportamental no camundongo, a gente consegue investigar melhor e usar isso para entender e para ajudar o ser humano. Você falou uma coisa interessante, né? Ansiedade, estresse, muda o comportamento. O que se pode dizer assim de principais fatores que são alterados no comportamento em função da pessoa estar com estresse, ansiedade ou depressão? Saulo, eu vou te citar uma coisa aqui, assim, é tragicômica, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? A gente estava numa pesquisa aqui tentando entender nessa relação mãe e filho, e é muito curioso isso, né? Porque nessa relação mãe e filho aí, você tem aí uma origem de muita coisa, de ansiedade, de trauma, né? Seria um outro podcast só para a gente discutir isso. Mas aí eu propus para o meu orientador o seguinte: ó, eu, eu queria pegar uma mãe, uma camundonga mãe, bem estressada, né? Deixar ela assim muito estressada, ansiosa, bastante estressada, para depois estudar os filhotinhos. Ah, e aí ele não falou nada, né? Ah, você quer fazer isso? Então, e eu achando que seria uma coisa maravilhosa, né? Pegar a mãe bastante ansiosa, estressada, nascia o bichinho, e a gente ia avaliar ali o camundongo pequenininho, quando ele crescesse, ver qual foi o impacto daquilo. Saulo, uma mamãe camundonga, estressada e ansiosa, ela come os filhotes. Uau, Ela come todos. uau. Então, nasce o filhotinho, Saulo. Quando você volta lá no dia seguinte, não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum. Meu Deus. Então, inviabiliza o estudo. Olha para você ver, né, o impacto que isso tem, né? E quando ela tem quando está leve, quando esse estresse está leve, tá mais moderado, com certeza a gente percebe na ninhada características semelhantes. E essa é uma investigação maravilhosa, né? Porque o que a gente está percebendo, Saulo? O leite na amamentação, no contato no útero, né, da placenta ali, esse estresse da mãe, essa ansiedade da mãe, ela atua epigeneticamente no bebê, Saulo. E numa fase em que o organismo está se desenvolvendo ainda, né? Ou seja, o impacto tende a ser maior. Tende a ser maior. E aí é muito interessante, porque aqui o que a gente fez, né? A gente pegou e fez uma coisa muito legal, Sal, para você entender assim, essa relação inicial ali, inclusive da amamentação, né? Trocou os camundongos. Então, pegou um filhotinho de uma mãe estressada e o filhotinho de uma mãe que não é estressada e trocou. Aí adivinha? O que nasceu da mãe estressada, que mamou na mãe mais calma, tranquilo. O outro começou a apresentar, o outro que era
nasceu da mãe não estressada, mas que amamentou numa mãe estressada. Você troca ali minutos depois que ele nasce, né? Que senão ela rejeita. Você tem que trocar minutos depois. Aí a gente percebeu que, veja isso, né? Um camundongo que nasceu de uma mãe que não era ansiosa e desenvolve ansiedade, estresse, ele fica todo... Você faz uns testes comportamentais, você vê que o animal está muito da amamentação, Saulo. Olha só. Essa Um relação. fator, e Olha, isso no organismo simples, como é o camundongo, imagina no camundongo. organismo complexo, como é o ser humano. O que é que pode É, causar? é. Então, assim, tem muita coisa aí para gente investigar ainda. Mas qual que é a conclusão que a gente tira disso? Saulo, o quanto nós precisamos investir em educação emocional, Saulo, né? A gente está aí, semana que vem começa o evento, né? Equilibre, equilibre suas emoções, né? Vão ter a jornada e 4 aulas, né? O evento 100% online, 100% gratuito. E a gente vai falar muito sobre isso. As escolas, as famílias, a gente investe tudo, Saulo, em dar coisas materiais para os filhos, em dar uma educação intelectual, está tudo certo, não tem nenhum problema com isso, né? Mas nós estamos negligenciando uma educação emocional. E tanto dos pais, que precisariam de uma educação, de um suporte emocional antes de ter os filhos, quanto a educação emocional dos filhos. E quantos males podem surgir disso, Sal? Quanto? A gente nem imagina. Nem imagina, né? Talvez esse seja um ponto de preocupação importante, né? A gente começar a entender o impacto para perceber o quanto essas coisas que a gente pode fazer, que estão ao nosso alcance, para controlar estresse, para reduzir a ansiedade, para ter um vocabulário emocional, o quanto isso vai produzir efeitos positivos, não só na gente, mas nas outras pessoas que estão à nossa volta. No bebê. Então, hoje, Saulo, se eu encontro uma grávida, se eu tiver a oportunidade de falar uma coisa com ela, falar assim, Haroldo, você vai encontrar com uma grávida, você só pode falar uma frase com ela, só uma frase. Eu escolheria dizer para ela, cuida do seu emocional. Excelente, Essa seria a excelente. frase que eu escolheria para dizer, Saulo. Porque é uma gestante que tem suporte, que tem o apoio do companheiro, da família, uma gestante que cuida dela, né? Para ela ficar emocionalmente bem, Saulo, o impacto que isso vai ter nos filhos é gigante, Saulo. É gigante. A gente já sabe que é gigante. A gente não sabe ainda qual que é o mecanismo, mas a gente já sabe do impacto. Olha só. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast, esse nosso bate-papo sobre as pesquisas que o Haroldo tem feito em Harvard, trazendo informações novas, de ponta, para que a gente possa compartilhar aqui no Odisseia Academy. Haroldo, suas palavras finais. Eu acho que a gente depois volta em alguns temas, aprofundar algumas questões em outros podcasts aqui. Tem muita coisa para a gente conversar, mas o que seria uma grande mensagem que você daria para as pessoas a partir do que você está vendo aí? Você falou para as mães, mas para as pessoas de uma forma geral, em relação à neurociência, estudos em Harvard, o que o ser humano pode fazer? Eu diria, gente, vamos investir em alfabetização emocional. Isso é coisa séria, gente, é coisa séria. Quando a gente começou o Odisseia aqui em 2019, a gente entendeu isso, mas eu não tinha a convicção e eu não tinha os elementos de suporte científico que eu tenho hoje. Então, hoje eu repito tudo que a gente disse aqui, Saulo, desde 2019, da fundação do Odisseia, mas eu repito com mais ênfase, com mais intensidade ainda. Educação emocional é tudo. É tudo. 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 Impacta todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Muito bom. Pessoal, agradecemos vocês que estão nos acompanhando aqui. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode ser útil. Deixe seus comentários, suas questões. A gente lê todos esses comentários para que a gente possa produzir um podcast voltado ao seu desenvolvimento humano e pessoal. Agradecemos muito a presença de vocês e até o próximo episódio.